Quero compartilhar com vocês sobre uma jornada de fé. A palavra do Senhor nos diz aqui, no Evangelho de João, do Senhor Jesus, que João escreveu, capítulo 4, a partir do versículo 46. João 4, 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que fosse até a sua casa, porque estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo algum ou nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Vai-te, disse Jesus, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou ele a que horas o seu filho se sentira melhor, e o informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. E com isto recebeu e reconheceu o pai, que era naquela hora precisamente que o Senhor havia dito: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero estar orando por você mais uma vez nesta noite. Meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui diante da tua presença, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez nesta noite e vai continuar fazendo. E eu creio que o teu Espírito é aquele que já tem falado aos corações, que já tem ministrado aos corações aquilo que cada pessoa precisa ouvir. Meu Deus, em nome de Jesus, que não saiamos daqui da maneira que nós entramos, porque o Senhor já fez coisas tão lindas, tão extraordinárias, por meio do louvor, por meio da adoração. E agora também, Senhor, usando as nossas crianças, o pastor Gledson, usa a minha vida e a de Clay, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, diga aleluia, e aplauda o seu nome lindamente, amém? Meus amores, muitas vezes nós somos confrontados no que nós declaramos e no que nós pregamos. Viver uma jornada de fé é um grande desafio, principalmente quando você tem uma palavra, você tem uma promessa, mas você não está vendo. Isso é fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. E é interessante que quando Jesus ele chega da Judeia para a Galileia, ele já havia operado milagres na Judeia, porém as pessoas não creram naquele lugar. E a palavra diz que o profeta não tem honra na sua própria pátria. Meus amores, tem um apitozinho chato aqui da microfonia, pode suavizar um pouquinho mais? Eu agradeço, meus lindos, vocês são bênção demais. Então o que que acontece? Então nós vemos que Jesus ele foi para a Galileia pela segunda vez. E de repente, quando ele chega na Galileia, diz a palavra que naquele lugar ele havia ido para as bodas de Caná da Galileia, onde ele havia transformado a água em vinho. E o filho do oficial do rei estava enfermo. E o oficial do rei, sabendo o que Jesus havia feito na Judeia, ele foi até o Senhor Jesus, clamando para que o Senhor viesse até a sua casa antes que o seu filho morresse. Não sabemos ao certo qual era a enfermidade daquela criança, mas sabemos que o seu filho estava à beira da morte. Só uma pausa aqui, eu queria que você aplaudisse a Jesus pela nossa multimídia linda, amém? Está resolvido, meus amores, são voluntários maravilhosos, a gente fala e eles já vão em cima. Ô povo abençoado, ore por eles, viu? São instrumentos de Deus. Então voltando aqui para o texto, então o Senhor Jesus ele chega na Galileia, onde por muitas vezes ele percorreu aquele lugar. E diz a palavra que vindo de Cafarnaum, porque o oficial do rei, ele morava em Cafarnaum, lugar onde Jesus também veio a residir, porque para quem não sabe, Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, mas ele gostava muito
da região da Galileia, e o mar da Galileia era um lugar de muitos milagres. Quem vai hoje para Israel pode evidenciar e declarar a paz que sente naquele lugar. Só que aquele homem, pelo que nós percebemos aqui, ele fez um trajeto de fé. Como em Cafarnaum e na Galileia, Jesus ainda não havia operado tantos milagres e maravilhas, até porque ele estava principiando o seu ministério. Ele saiu de Samaria e foi até a Galileia após os samaritanos receberem a palavra. E diz a palavra que um homem ali, não sabemos o nome, mas sabemos que a resistência ainda em relação ao evangelho era muito grande, principalmente por parte dos imperadores, dos reis e dos sacerdotes daquele lugar. E de repente um oficial de um rei, não tendo vergonha, ele foi até o Senhor Jesus. Aquele homem poderia deixar de ser oficial do rei, aquele homem poderia ser pressionado, ou ele ser perseguido, e como hoje usamos a expressão cancelado, exatamente porque ele procurou alguém que ainda estava alcançando credibilidade no meio das pessoas. E é interessante que naquela mesma ocasião, não tendo medo daquilo que lhe poderia acontecer, porque ele não estava preocupado com a sua hierarquia ou com a sua posição, ele estava preocupado com o seu primeiro ministério, que era a sua família. Ele foi até o Senhor Jesus. E quando ele chega ali no Senhor Jesus, o Senhor já sabia da característica dos oficiais, ele sabia da característica dos sacerdotes, dos reis, dos imperadores, e aí ele vai, e ele, quando pede ao Senhor, desce até a minha casa antes que o meu filho morra, Jesus ali questiona ele: você também precisa ver milagres e maravilhas para que você possa crer? Por quê? Porque Jesus havia saído de um contexto onde as pessoas estavam cobrando isso. Por mais que ele fizesse, por mais que ele realizasse milagres e maravilhas, as pessoas, elas ainda estavam querendo mais, para que pudessem crer que ele era o Messias. E naquele momento, aquele homem, com as suas palavras, ele disse: Senhor, não precisa, eu não preciso ver mais nada, eu já sei dos teus feitos, do que o Senhor tem feito, realizado, do que o Senhor fez na Judeia. Foi notório que o Senhor fez um casamento, então eu não estou preocupado, Senhor, em ver alguma coisa aqui. O que eu já vi e já soube. Muito obrigado, meu querido pastor. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do pastor Gledson, amém? Meus amores, só quero dizer para você que em breve, nós vamos ter o púlpito que vai esticar até vocês aqui, e as cadeiras acolchoadas que vamos fechar 2024 com elas. Então o rapaz está vindo hoje, e o altar vai vir, não tem mais essa coluna, eu vou poder correr aqui no meio, tá certo? E vou estar mais perto de vocês. Então, meus lindos, o homem, ele disse: eu não preciso saber mais de nada, as informações que eu tenho já são suficientes. Eu vim de Cafarnaum, porque o meu filho está adoecido lá. Vem logo, Senhor, antes que ele morra. Eu não preciso ver mais nada, eu não preciso ver para crer. E o Senhor disse: o teu filho vive. Vai, porque o teu filho vive. Naquela hora o homem creu na palavra. Tudo que ele tinha era uma palavra, era uma semente. Diga para o seu irmão: tudo que você tem é uma palavra. Diga mais baixo: uma palavra. Diga: isto já é o suficiente. O grande problema é que, a exemplo da parábola do semeador, no meio do caminho, quando nós carregamos a semente da palavra e da fé, muitas coisas acontecem. Lidamos com pessoas incrédulas. Recebe você uma palavra onde Deus está forjando o teu caráter, o meu caráter. De repente amanhã você tem que lidar com aquela pessoa carne de pescoço difícil, e você diz: meu Deus, parece que eu vou quebrar as tábuas e vou deixar o temperamento explosivo vir à tona. De repente você recebe uma palavra, e tudo aquilo que você vê no contexto familiar é contrário do que você esperava. Você recebe uma palavra, e de repente você, quando começa a trabalhar dando o seu tudo, você não tem o retorno que você gostaria. Então o detalhe é: nós temos uma palavra, como aquele homem tinha, mas durante o caminho somos tentados por Satanás a abandonarmos a semente, pastor. Somos tentados por Satanás a desviarmos o caminho. Qual que era o direcionamento daquele homem
quando ele saiu de Cafarnaum para Galileia, ia até o Senhor Jesus, saindo de Galileia, da Galileia para Cafarnaum, qual que era o seu direcionamento, a sua casa? E pelo que nós vemos aqui biblicamente, ele passou cerca de um dia para chegar na Galileia e para voltar para Cafarnaum. Por quê? Porque quando os homens vieram e trouxeram a informação de que o seu filho já estava curado, sarado, ele perguntou: a que horas a febre o deixou? E eles disseram: ontem, a hora 7ª, 1h no calendário judaico. Foi a hora que a febre o deixou. Então, mais de 24 horas, rompendo em fé, eu vou para casa. Não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem Instagram, mas tem a palavra que Deus me deu. Não tem como as pessoas me comunicarem, ligarem para mim, porque nesse trajeto eu vim só e vou voltar só. Porque tem momentos na sua vida que você percebe que por mais que você queira trazer alguém com você, aquela pessoa não consegue ter o mesmo ritmo que você. Sabe por quê? Porque o amor daquele homem pelo seu filho e a credibilidade por Jesus o levou a ir até o Senhor e a voltar para sua casa. E se nós não andarmos com pessoas que creiam, com pessoas que tenham resistência, ao invés de você prosseguir na jornada, você tem que estar parando, porque aquela pessoa vai cansando, porque aquela pessoa quer tomar água, porque aquela pessoa quer pousar à noite em um determinado lugar. E pelo que nós vemos na geografia bíblica, aquele homem não parou mesmo quando a noite chegou. Ele continuou sua jornada, mesmo em meio à escuridão, mesmo em meio àquilo que poderia chegar como incerteza. Ele disse: eu vou chegar na minha casa e eu vou contemplar a palavra que Jesus liberou quando ele disse: o meu filho vive. E a jornada de fé é solitária. E na solidão da jornada, nós somos tentados em pararmos, ou a pararmos, em algumas localizações. Deixa eu só dizer uma coisa aqui para você. O teu combustível é a fé. Você pode chegar o mais rápido possível no lugar do milagre. O grande segredo é você buscar a graça de Deus, para que através do seu cansaço e da sua fraqueza, Deus traga força. Sabe por que na antiga aliança o profeta velho chegou até o profeta de Judá e mentiu? Porque Deus disse que ele profetizasse e voltasse para casa. E ele parou, meu pastor, para descansar debaixo de uma árvore. Quando você está debaixo de um propósito e de um destino, não há tempo para descanso. Deus tem um alvo. Deus quer te levantar como uma flecha nessa geração. Então diga: Deus, eu não descansarei até que eu chegue, até que eu esteja. Eu não vou me desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque o meu alvo é o lugar do milagre que o Senhor determinou. Primeiro princípio: na jornada de fé não tem pausa para descanso. Eu vou descansar o meu ministério, eu vou descansar a oração, eu vou descansar o meu bolso, para não dizimar por um tempo. Eu vou descansar minha mente. Descanse no Senhor, mas não descanse contra as astutas ciladas de Satanás. Eu vou parar por aqui. Por isso que eu estou dizendo para você: levar gente trabalhosa com você é retardar a sua jornada. Já levou gente difícil para um passeio? Você não desfruta. Você tem dificuldade, por quê? Porque é dor aqui, é dor ali. Está apaziguando porque ela não se dá com quase ninguém. Ao invés de você descansar, você arruma para você problema e complicação. Muitas vezes é melhor estar só e crendo, do que você estar acompanhado de pessoas que não têm a marcha e o ritmo que você tem. E porque aquele homem tinha esse ritmo? Porque ele amava o seu filho. O amor é que nos move, o amor a Deus, o amor a pessoas.
Se não tiver amor, a Bíblia diz que é como um sino vazio, oco, que tine. A palavra diz: ainda que eu faça tudo, ainda que eu venda os meus bens e os dê aos pobres, sem amor de nada valeria. Eu estou fazendo por quê? Para mostrar que eu tenho, que eu sou, ou porque de fato eu amo? Não pare. Aquele homem, no meio da jornada, certamente, ele encontrou muitos embates emocionais. Você acha que não? Deus não deixou de ser Deus e o diabo também não deixou de ser diabo. Os dardos inflamados. Será que teu filho foi curado mesmo? Será que a palavra se cumpriu no mesmo tempo? Por que eu digo que isso existiu? Mesmo ele crendo. Porque ele pergunta aos servos: a que horas a febre o deixou? Para constatar se em nenhum momento ele tivesse sido tentado na incredulidade, ele já diria: eu sei que horas a febre o deixou, foi na hora 7ª. Ele creu e ele foi. Aí você vai para casa: mas será? Eu recebi uma palavra de Deus. Aí chega no outro dia pela manhã, o que você escuta é contrário, o que você recebe é contrário. Aí você diz: meu Deus, mas o que o Senhor falou para mim, no meio dessa jornada eu estou ouvindo coisas diferentes. Aí o Senhor começa a dizer: mas você é um depressível, você é um abandonado, você é alguém que já passou por isso, você não tem autoridade para falar sobre isso, você não tem nenhuma razão para agir assim ou para se portar assim. Não vão acreditar, vai quebrar de novo, vai decepcionar de novo, vai sofrer de novo. Não coloca a mão quando Deus mandou colocar, não faça quando Deus mandou fazer, saia quando Deus mandou entrar, entre quando Deus mandou sair. E você começa a viver aquela batalha espiritual. Onde é que aquele homem era melhor que eu e você? Ou melhor do que Paulo, que disse: o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer eu faço. A guerra interior é grande, meu pastor. As portas se fecham e você se pergunta: será que Deus me quer trabalhando nesse ramo, no secular? Ministerialmente parece que você está sendo tratado por Deus para um novo tempo, e você se pergunta: será que eu ainda tenho um chamado? Você olha para a sua família, onde você luta e não vê nenhuma perspectiva de melhora. Você diz: será que eu posso continuar lutando e guerreando por isso? O maior combate é o combate interior, é a batalha interior. É quando você passa por ruas, por esquinas, é quando você vai até rodovias, como aquele homem foi. É quando você passa na frente dos lagos, dos mares, e tudo que você tem é uma palavra. Mas ainda falta um tempo para chegar. A tecnologia não tinha como avisar aquele homem antes do que havia acontecido, e nenhum dos servos saiu para ir ao encontro dele, e ele que voltou para casa. Às vezes você queria: Deus, me avise com antecedência, para que eu alivie o coração. Olha, eu estou chegando aí, mas só me diga se está tudo bem. Não tinha isso não. Só me diga se já resolveram. Hoje você pode fazer isso, a loja já abriu, nós podemos marcar. Não tinha isso. Ele foi humanamente no escuro, só espiritualmente tendo uma palavra. E ninguém foi atrás dele. Sabe por que ninguém foi atrás daquele homem? Porque ninguém da casa dele sabia para onde ele tinha ido. Porque era comum que fossem atrás. Por quê, meu pastor? Porque quando Jairo foi atrás de Jesus e a filha de Jairo morreu, sabiam que Jairo tinha ido até Jesus. É tanto que no meio do caminho foram até Jairo dizendo: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Mas por que não foram atrás daquele oficial? Porque não sabiam para onde ele tinha ido. Tem coisas que é a tua fé. Tem gente que não sabe para onde você está indo, o que você está buscando no secreto, pastor. Tem gente que não sabe que você foi para Galileia com o propósito do mestre.
Tem gente que não sabe o que você está passando e não precisa saber. Tem hora que nós saímos e percebemos que é Deus e nós e o Senhor. Não adianta você dizer para onde você vai. Podem colocar dificuldade, é muito longe. Não vá. Às vezes o silêncio da sua alma na terra é a maior sabedoria que você pode viver dos céus. Porque no abrir da sua boca você pode encontrar palavras e pessoas que dirão a você coisas que vão esmorecer a tua fé. Então aquele homem, ele disse: eu vou, mas eu não vou dizer para onde vou, nem o que eu vou fazer. Eu vou, mas eu volto. Meu filho, fica aqui. Você está febril, eu vou ali. Em outras palavras, eu sei que eu vou atrás do autor da cura. O rejeitaram na Judeia, o rejeitaram em Jerusalém. Ele foi até os samaritanos, o rejeitam no reinado, o rejeitam como sacerdotes entre os judeus. Mas eu creio em quem Ele é. Eu tenho ouvido falar dEle, e ao chegar nele, tudo mudará. Eu creio nisso, meu filho, fica aqui. Eu vou, mas eu volto com o autor da cura. Se você crê, aplauda Jesus. Eita Deus. Para finalizar, Jesus disse: você não vai comigo, mas você vai com a minha palavra. E se você tem a minha palavra, você tem a minha. E quando ele está chegando em casa, os servos correm, dizendo: o teu filho vive. O teu filho vive. E ele maravilhado, ele vive agora. Deixa eu perguntar uma coisa: a que horas a febre o deixou? Isso quer dizer que na hora que Jesus falou, aquele homem viu no relógio judaico que horas era a hora exata que Jesus havia falado. Deus, quando Ele quer, Ele estabelece o tempo. Se Ele diz que agora, é agora. Se Ele diz que é para já, é para já. E eu quero, como profeta de Deus, liberar uma palavra profética. Erga suas mãos e diga: eu creio que agora, pelo poder do nome de Jesus, o que era impossível aos olhos humanos começa a se tornar possível. Hoje, diga hoje, às 8h10 deste domingo, do dia 11, Deus começa uma obra revolucionária de milagre na minha vida. Se você crê, diga aleluia. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Oh! Ele sabia da hora. Que horas foi? Na hora 7ª, 1h da tarde. A febre o deixou. Aí aquele homem contou o que aconteceu, e creu ele e toda a sua casa. E este foi o segundo milagre de Jesus na Galileia. O primeiro foi transformar a água em vinho, e o segundo foi curar o filho do oficial do rei. O último princípio que eu quero deixar para o seu coração é: se Deus falou, Ele fará no tempo e na hora que Ele determinou. Os tempos e as estações estão nas suas mãos. E o profeta Miqueias disse: na grandeza da tua glória e da tua soberania, eu vejo a tua majestade, onde todas as coisas estão sujeitas a ti, e até as nuvens são o pó dos teus pés. Eu sim entendo. Na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: e Ele virá e o fim virá.
tudo se sujeitar a Ele. E aquele que se sujeitou, sujeitar todas as coisas, Cristo. O fim virá, e assim Deus será tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 15. Eu quero dizer para você nesta noite, você só tem uma palavra, mas ela é o suficiente. Não se desvie no meio da jornada, nem para a direita, nem para a esquerda. Vença as batalhas interiores, porque o inimigo, após essa mensagem, pode tentar te confundir. Mas não acredite nas mentiras de Satanás. E em terceiro lugar, o que Deus falou está falado. Ele tem tempo, Ele tem hora. Em quarto e último lugar, eu quero deixar para você: tem trajetos de fé que você precisa fazer só, para que ninguém atrapalhe a tua jornada, nem tente contaminar o teu coração. Blinde a sua mente. Muitas vezes declaramos ser Deus fazendo algo, mas será que não é a nossa própria vontade? Então nesta noite, eu quero dizer que você começa nessas 24 horas, isso é profético nesta noite, até esse horário de amanhã, algo da parte do Senhor você receberá. E por mínimo que seja aos olhos humanos, será uma testificação da palavra que Deus está liberando nesta noite. Se você crê, diga aleluia, aplauda Jesus e fique em pé.